Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico, radiologista e patologista, e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, vamos conversar sobre o tema teratoma ovariano. Primeiro, vamos conversar sobre o que é um teratoma. Oma significa tumor, uma lesão expansiva. Teratoma é um tumor que pode ser benigno ou maligno, e ele é derivado de células tronco, de células germinativas, de células totipotentes, que são células que geralmente são encontradas no testículo ou no ovário, mas pode ser encontrada em qualquer outra região do corpo, geralmente na linha média. E essas células têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tecido. Lembrando que os tecidos no desenvolvimento embrionário formam três camadas, né? A ectoderme, a mesoderme e a endoderme, ou ectoderma, mesoderma e endoderma. E cada uma dessas camadas primitivas vai dar origem aos respectivos tecidos. Por exemplo, a ectoderme vai originar a pele e o tecido nervoso, a mesoderme vai originar o tecido conjuntivo e seus derivados, né? Tecido muscular, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido conjuntivo propriamente dito. A endoderme vai originar o revestimento das vísceras, né? Por exemplo, o epitélio respiratório, o epitélio do tubo gastrointestinal, etc. Então, todos os tecidos maduros do corpo humano são derivados desses três folhetos embrionários, né? Ectoderme, mesoderme e endoderme. E por outro lado, esses três folhetos são derivados de células germinativas, células primitivas que têm a capacidade de diferenciação para vários tipos de células. Então, quando uma célula germinativa dessa sofre um processo neoplásico, começa a proliferar indefinidamente, ela pode se diferenciar em vários tecidos. Então, ela pode produzir pele, só a epiderme, ou pele com os anexos, né? Isto é, a epiderme mais folículo piloso, glândulas sebáceas, pode produzir derme, pode produzir tecido cartilaginoso, tecido muscular, tecido nervoso, produzir osso. E se a diferenciação for muito bem feita, né? For muito diferenciada, ela produz estruturas organoides, que são estruturas semelhantes a órgãos. Então fica áreas que parecem que realmente ficam exatamente iguais aos órgãos normais, né? Áreas de pele, produz dente, produz cabelo, parte de órgãos. Então aí chamamos de teratoma maduro, que é um teratoma que é geralmente benigno, que cresce mais lentamente. Por outro lado, se essas células não se diferenciarem ou tiverem uma baixa diferenciação, elas produzem tecidos imaturos, né? Tecido neural imaturo, tecido mesenquimal imaturo, então são os teratomas imaturos. E esses costumam ter um caráter mais agressivo, né? Um caráter maligno. Costumam proliferar mais rápido, crescer mais rápido, dar metástase, invadir as estruturas adjacentes. Uma outra coisa que pode acontecer, você pode ter um teratoma maduro, né, com tecidos específicos, e nesses tecidos específicos, por exemplo, você tem ali a epiderme. Na epiderme pode desenvolver tumores, né, neoplasias malignas, pode desenvolver, por exemplo, carcinoma epidermoide a partir da epiderme dentro de um teratoma. Outros tumores também podem desenvolver, né? Já tivemos oportunidade de ver casos de ependimoma que se desenvolveu dentro do componente neural, né, do tecido neural, num teratoma. Tivemos oportunidade de ver um ganglioma que se desenvolveu dentro do tecido neural
dentro de um teratoma. E pode desenvolver sarcomas, pode desenvolver vários tumores malignos a partir dos tecidos que estão dentro do teratoma, que formam o teratoma. Então isso é possível. Uma outra coisa que pode acontecer, é raro, mas é possível, né? Uma outra coisa que pode acontecer é você ter concomitantemente o teratoma e outros tumores. Então, pode aparecer carcinoma epidermoide dentro do teratoma, adenocarcinomas, os diversos adenocarcinomas dentro do teratoma, e vários outros tumores. Mas a maioria das vezes o teratoma maduro é uma entidade benigna na mulher e ele geralmente não desenvolve nenhuma outra neoplasia junto, a maioria das vezes. E quais seriam as manifestações clínicas do teratoma ovariano na mulher? Vamos restringir agora ao teratoma ovariano na mulher. A maioria das vezes é assintomático, né? Geralmente em adolescentes, adultos jovens, acabam fazendo aí um ultrassom pélvico por algum outro motivo, ou uma ressonância pélvica, ou uma tomografia pélvica por qualquer outro motivo, e acaba sendo detectado lá os achados de imagem do teratoma. E aí se faz o diagnóstico. Ou durante uma videolaparoscopia, ou durante uma cesariana, ou durante uma cirurgia pélvica qualquer, é detectado incidentalmente a presença do teratoma. Nas crianças ele costuma dar mais sintomas, e nos adultos dá menos sintomas, ser maioria assintomático. Quando ele dá sintomas, pode ser desconforto pélvico, dor pélvica, aumento de volume da pelve, do abdômen. O que pode acontecer também é que o ovário que tem o teratoma, ele pode torcer. Então, qualquer lesão que cause aumento do ovário pode levar a uma torção do anexo, a uma torção ovariana, né? Uma torção do pedículo, da tuba. E quando a lesão, quando ocorre a torção do ovário com a lesão, ocorre um infarto ovariano. E isso leva a um quadro agudo, né? Um abdômen agudo, dor intensa, geralmente dor pélvica ou abdominal intensa, geralmente um abdômen agudo. Existem casos de torção intermitente, onde ele torce e distorce, alivia a torção, aumenta a torção, e a paciente pode ter episódios de dores agudas graves recorrentes. Esses casos, a maioria das vezes, vai para a imagem e é feito facilmente o diagnóstico de torção ovariana e geralmente é feito também o diagnóstico da causa da torção, né? No caso aqui, estamos falando de teratoma, mas pode ser qualquer outra lesão ovariana que aumente de tamanho, né? Outros tumores ovarianos ou cistos ovarianos podem levar à torção. Uma outra possibilidade é a paciente com teratoma maligno ter disseminação na pelve, no peritônio e fazer ascite. Aí, aumento de volume abdominal, leva a procura do médico, leva a investigação por imagem e é feito então o diagnóstico aí de carcinomatose peritoneal com um tumor ovariano. Então, geralmente são essas as manifestações que colhemos na história clínica dos pacientes com teratoma ovariano. Existem alterações sistêmicas que podem estar relacionadas ao teratoma ovariano. Por exemplo, existem casos de anemia hemolítica autoimune que está relacionada ou pode estar relacionada a teratoma ovariano, mas são casos de exceção. Então, é isso, a maioria dos casos é assintomático, descoberto incidentalmente, e alguns casos desconforto pélvico, dor pélvica, e alguns casos com torção ovariana faz dor pélvica aguda com quadro de abdômen agudo, ok? Então, são esses as manifestações clínicas que a gente detecta no pré-exame dessas pacientes aí
com teratoma ovariano. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.